Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar trazendo uma pessoa que já esteve conosco, inclusive no nosso canal do Clique Jô Ribeiro, já esteve também em live e eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele, que foi dignífico, foi incrível, nesse ano de 2022. Né? Então a gente tem a honra aí de estar trazendo para um bate-papo aqui no Clique Jô Ribeiro o deputado, né? E o sargento Nery. Prazer, deputado. Boa noite, Jô. Boa noite a todo o seu público. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar com você, mesmo que em entrevista ou na vida social. Um beijo para você, para o Tadeu. E, enfim, obrigado, viu? Nossa, nós que temos a honra de recebê-lo aqui. Um deputado, gente, que foi incrível durante esses 4 anos de mandato. Nós tivemos só, eu digo nós, né? Eu representando a Associação dos Colunistas do Estado de São Paulo. Fomos muito agraciados a Pacos, a nossa presidente Ana Dens, pelo deputado, nos recebeu para a nossa posse, né, da nova diretoria, no qual eu fico muito, muito grata a você e a toda a sua equipe, a Fran, a Mônica, o Sidney, incrível a equipe que você teve. E, infelizmente, né, deputado, uma campanha, porque eu sei que entre se dividir nas as suas obrigações que você teve nesse interim, né, de 2022, você teve a sua campanha, né? E para reeleição, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua campanha, como que foi o finalmente. Enfim, a gente espera sempre um resultado positivo, né? Mas infelizmente não foi possível, mas eu acredito que daqui 4 anos a gente pode voltar, né, deputado? Olha, Jô, na política, numa eleição, não existe empate, né? Tem 2 resultados. Eu sou bem maduro, sou preparado aí para qualquer resultado. Essa eleição nós não tivemos o êxito de ser eleito, né? Ser reeleito, né? Fizemos um trabalho, uma campanha digna, né? Uma campanha muito bem feita, mas essa campanha eleitoral estava, vamos dizer assim, diferente das outras, né? E aí não conseguimos ser eleitos. Mas eu acho que a Assembleia está com um corpo de deputados muito bons. Eu espero que o debate seja saudável e que o Estado de São Paulo ganhe, né, a eleição que teve aí em 2022. É o que eu espero como cidadão, é o que eu espero como uma pessoa pública. Deputado, mas assim, ainda continuando aqui nesse tema, né, porque política é uma coisa que eu gosto muito em falar, atípico, a gente pode dizer que seria por conta dos candidatos que vieram à presidência, o público ficou um pouco apático. O que pode ter acontecido? Porque o senhor é um precursor, fez muitas leis serem aprovadas, né? Importantes, a carteirinha do autista, né? Teve a inoportunação também sexual da mulher, enfim. O que será que pode ter acontecido nesse interim, o deputado? Foi uma eleição bem atípica, né? Houve uma eleição que se centralizou muito na eleição presidencial. Na eleição de governador, deputados, não teve tanta importância assim para a população. Eu acho que aquela luta eleitoral entre os 2 candidatos a presidente acabou apagando um pouco a campanha dos demais, né, candidatos, né, de outros cargos. Mas eu vejo uma coisa normal, né? Estamos num país democrático e isso é muito bacana, né? Ser eleito e não eleito faz parte do jogo, né? Mas eu acredito na democracia, acredito que nós temos que manter ainda essa chama da liberdade de escolha, né? Mesmo que a escolha não for boa, troca-se em 4 anos, né?
Então, eu acho que ficou muito focado na eleição presidencial. Eu também percebi isso, que foi muito focado na eleição presidencial, mas eu acho que fica um alerta aí para que as pessoas possam ter um pouco mais de responsabilidade na eleição para os deputados, tanto estadual quanto federal, porque são eles que elegem as leis, né? São eles que votam e o presidente nem sempre está ali, né? Podendo opinar por isso, não é, deputado? O legislativo é o que fiscaliza e o que regula o executivo, né? A harmonia dos poderes é uma coisa importante, né? Não existe poder supremo, né? Um regula o outro. E isso é o que é mais importante. Então, a parte legislativa, né, os deputados federais e estaduais têm uma importância muito grande, um papel muito importante na democracia do nosso país. Pois é. Olha, agora a gente vai estar entrando, gente, num tema que infelizmente tivemos aí algumas reincidências aí, que é a questão da violência na escola, né, Nery? Esses últimos episódios, inclusive, o que aconteceu, realmente foi muito triste. Então, eu queria muito que você falasse aqui, o que você acredita que a violência adentra a escola? É a mesma violência que assola a sociedade como um todo? Olha, Ju, é importante, né, um alerta aos pais: escola não é depósito de filhos, né? Há uma grande importância dos pais participarem, participar efetivamente, né, da vida escolar dos filhos, da vida social dos filhos, né, ver o que eles estão participando nas redes sociais, fiscalizar o celular, fiscalizar o computador. Muitos pais acham que a escola está lá para dar educação para o seu filho. E na verdade, não. A escola está lá para ensinar matérias, né? A parte educacional de ensino, não a educação social ou familiar. Essa daí cabe aos pais. O que eu vejo é um abandono dos pais, né? Às vezes reclamam por falta de tempo, outros por relaxo, né? Desleixo. Então, eu acredito muito na função da família. Eu acho que nós precisamos, sim, cobrar os pais, cobrar a família para que participem mais da vida escolar de seus filhos, da vida social de seus filhos. Entendi. E o bullying, por exemplo, né? O bullying sempre existiu, né, deputado? Sempre existiu o bullying. E hoje em dia, nas escolas, por exemplo, existe uma pressão maior que as de antigamente, né? Principalmente, acho que é por conta das redes sociais. Você acha que isso contribui, esse fato, por exemplo, das redes sociais ser escancaradamente as pessoas, ter os haters, etc? Olha só, Ju. Meu filho Victor, ele era gordinho, né? Agora ele tá um latão, emagreceu, né? Perdeu quase 28 quilos. Nossa, parabéns. Tem 16 anos, né? Uhum. E quando ele tava gordinho, eu chamava ele de porpeta, né? O bullying! Eu já fazia o bullying dentro de casa, para que quando ele fosse para a escola já ficaria normal, né? Então eu brincava com ele, né? Uhum. Falava, filho, quando te chamar de gordinho na escola, você não esquenta, porque o pai chama você dentro de casa. Eu acho que precisa muito conversar com os filhos, né? Uhum. Na minha época existia, né, a Olivia Palito, existiu o Gordinho, o Baleia, né, o Amarelo. Tem até o deputado Baleia, né? Baleia Rossi. Ele era gordinho mesmo. Aí não tinha bullying, era uma brincadeira. Todo mundo tirava o sarro, dava risada, né? Não era uma coisa de constranger ninguém. O que eu acho é que precisa preparar os filhos. Eu sempre falo que pai bom, filho ruim. Pai ruim, filho bom. O ruim que eu falo não é de te castigar, ser mal. Ruim que eu falo é não dar tudo que o filho quer, de mão beijada. O filho tem que ter limites, né? Uhum. Por exemplo, eu não admito que meu filho me chama de você. Sim. Eu sou senhor para ele. Eu sempre falo para ele,
Eu não sou amigo do meu filho, eu sou pai. Uhum. Existe uma grande diferença, né? Então, eu acho que nós temos que preparar os filhos para isso. Eu acho que tem que ter um limite dentro de casa, tem que ter um limite social. E os pais hoje acham que é bacana o filho tirar o sarro nele, contar uma piada com ele, né? Desofender. E eu não, no meu caso, eu não admito, né? Sim. Eu tenho aí um filho de 32 anos, um de 28, tenho um de 16, a menina de 15, e tem um pequenininho agora de 3, né? E a criação sempre foi igual, né? Existe uma distância em termos de respeito, né? Não pode ultrapassar esse limite. É o respeito, né, Nery? Eu acho que o respeito, Exatamente. né, é a base muito da educação e da formação, porque você colocando limites de respeito, eu acredito até que a criança, o adolescente, ele vai respeitar o outro, até na rua, né, Nery? Que eu acho que hoje em dia, não sei, o mundo tá complicado, né? Tá muito violento, eu tenho visto algumas coisas e por nada, né? Por nada você vê hoje um cidadão matando um outro, passando por cima do outro, fazendo coisas que antigamente a gente não via isso, não é, Nery? Com certeza. E o respeito tem que vir do pai, né? Olha só, eu nunca me troquei em frente do meu filho, né? Ele sendo menino, tem 16 anos. Eu nunca dei um banho na minha filha. Não que se precisasse eu não daria. Sim. Né? Se precisasse eu faria. Mas como nunca precisou, cabe à mãe, né, fazer isso, porque é uma menina. Eu nunca quis, mesmo quando ela era bebê, ultrapassar a intimidade dela. Então a minha esposa que sempre trocou, deu banho, diferente do Vitor, né? O Vitor eu dei banho, troquei, o Rubinho eu troco, dou banho. Eu acho que começa o respeito pelo pai, pela família. Então eu acho que são preceitos importantíssimos. Também acredito nisso e concordo plenamente. Você acredita que as escolas, por exemplo, precisam ter essas habilidades emocionais? Hoje em dia tem muitas escolas que têm psicólogos, mas não são todas, né? Mais presente para ajudar toda a comunidade escolar, ou seja, ela ter um olhar, né? Ela ter um olhar para o que está acontecendo à volta. Olha só, se você pegar o professor da rede pública, né, eles são heróis, né? São heróis. Porque são heróis. Eles são psicólogos, são pais, são mãe, dentro da sala de aula. Às vezes eles acabam suprindo aí a deficiência que o garoto ou a garota tem dentro da sua casa. Falta de diálogo, né? Trazer um pouco de respeito. Infelizmente, nós vamos girar e vai cair no primeiro núcleo social, que é a família. Não tem dispositivo, não tem psicólogo, né? Os professores fazem todo esse papel hoje, principalmente na escola pública, né? Que eles pegam um garoto às vezes mal educado, às vezes violento, né? Sim. E eles têm que ter a habilidade de contornar, ter a paciência, né, de engolir algumas coisas. Hoje eu tenho pena dos profissionais que são sacrificados, né? Principalmente na rede pública. A rede particular, eu acho que pela facilidade de trabalho que eles têm, acaba sendo mais ágil e fácil de resolver os problemas. Agora, na rede pública é difícil, né? Não é fácil você ter 40, 45 alunos na sala de aula, onde não há mais respeito para aquela figura do professor. Eu lembro que a gente levantava a mão para fazer uma pergunta para o professor. Verdade. Né? Então a gente tinha um respeito muito grande. Eu tinha uma professora que até tenho ainda, né, minha professora de história. Eu encontrei ela semana passada, minha esposa, dei um abraço, um beijo nela. Até hoje eu tenho muito respeito por ela, né? E essa figura, aquela figura de respeito que eram os professores, vai acabando. Mas eu volto a dizer,
100%, eu acho que 70% é culpa dos pais. Voltando na questão da educação. Agora a gente vai pegar, Nery, aqueles 2 casos isolados que aconteceram recentemente, né? Primeiro foi o menino, né, que sofreu, ele diz ter sofrido bullying, né? E entrou e atacou tanto a professora quanto os amiguinhos, né? Vamos falar dele primeiro? Nesse caso, por exemplo, né? Você acha que se tivesse equipamentos, vamos supor um detector de metais, porque hoje em dia você fala, é absurdo, né? Porque escola, você pensa que você está num âmbito de segurança. Hoje, né? Eu tô falando há tempos atrás, antigamente, vamos dizer antigamente. Hoje, você ficaria preocupado em entrar numa escola de repente e alguém chegar com armas, né, para te atacar. Você acha que alguns equipamentos poderiam ser aderidos nas escolas? Um detector de metal para ajudar a detectar e prevenir aí as tragédias como essas daí recentes nas escolas? Vai chegar um ponto, nós vamos ter que resolver essa social, né, dentro das escolas. O inspetor era uma figura importantíssima, foi acabando essa figura na escola, né? Sim. É um inspetor de aluno, né? Seria importante retornar essa figura às escolas. Eu acho que agora é importantíssimo ter câmeras, ter... Esse equipamento é um detector mesmo que a gente passa, né? Até mesmo lá na Alesp nós tínhamos em vários lugares que a gente passa... Tem alguma coisa de metal, abre a bolsinha, mostra e ponto. Essa ideia desse garoto não foi em 2 minutos. Né? Se for analisar, é um problema que ele veio carregando há tempos, né? E explodiu. Aí eu pergunto, o pai e a mãe conversam com esse garoto? O pai e a mãe perguntam o que passa na escola, o que ele pensa? Porque às vezes, né... Esse garoto foi expulso, né, Nery? Ele tinha uma reincidência, né, escolar negativa, né? Porque ele já havia sido expulso de uma escola, né? Então, mas aí eu falo pra você, e os pais? Não acompanham? Não vê o que está acontecendo? Né? Por isso que eu volto a dizer, né, eu acho um absurdo uma escola ter que tomar essas providências de segurança, né, por negligência e deficiência familiar. Você entendeu? Hoje eu me preocupo com meus filhos na escola, me preocupo, né? O mundo está uma bomba relógio, é difícil, mas se você pegar as famílias, né, as famílias tradicionais, se você pegar as crianças, os adolescentes, são totalmente diferentes daquelas famílias progressistas, né, que quer ser moderna, né, onde o filho chama o pai de você, onde o filho chama a atenção do pai e da mãe na frente de todo mundo, né? Isso. Então, tem uma história da coxa de frango, não sei se você conhece, né? Não conheço. Pode contar, vamos gostar. A história da coxa de frango é o seguinte, no domingo tem macarronada e frango. Para quem que vai a coxa do frango? Vai para o pai e para a mãe. O filho come a asa, come o peito. Aí o filho perguntou pro pai um dia, poxa, mas por que eu não posso comer a coxa do frango? Aí o pai falou, um dia você vai comer, quando você tiver a sua casa, quando você sustentar a sua casa, ter responsabilidade de cuidar da sua família, aí a coxa de frango é sua. Isso é uma coisa importante, né? Poxa, que interessante. Eu não sabia disso, hein? Olha só, gente, a história do Nery. Acabei trazendo uma história antes do final. Interessante. Muito interessante. Olha, Nery, nesse segundo caso, por exemplo, né, dessa pessoa que já tinha antecedentes criminais, que pulou, né, o muro e atacou aqueles anjos. O que você acha disso? Por isso que eu estou dizendo que as escolas, né, para se prevenirem
e a detectar aí as tragédias aí para ter esses equipamentos, colocar essas cercas, enfim, né? Porque o cara pulou o muro, né, Nery? Eu acho importante, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? É um psicopata, né? As crianças não têm nem como se defender. Às vezes eu sou duro nas palavras, né? Mas é o que eu penso, é a realidade. O cara desse tem que morrer, é o mínimo. Né? Infelizmente prenderam ele, mas o mínimo é morte para ele. Nós não podemos ter pessoas dessas no convívio social, mesmo na cadeia, né? A morte seria o alívio social para não ter um monstro como esse vivo. Agora, uma coisa que eu vejo, Ju, né, eu vejo muito com os amigos, né, a família hoje não tem um limitador, né? Qual que é o limitador? A religião é um limitador, né? Então, por exemplo, meu filhinho com 3 anos, ele faz oração todo dia à noite antes de dormir. Aquela brincadeira que a gente faz com a criança, olha, papai do céu tá vendo, papai do céu vai ficar triste. Isso é um limitador, porque quando a criança vai fazer coisa errada, ele fala, não, papai do céu tá olhando. E a família perdeu esse sentido religioso. Então hoje não tem amor, né? Não tem fraternidade, não tem amor pelas pessoas, e eu vejo que falta um pouco de religião também, né? Eu acho que a crença dentro de uma família, independente de qual bandeira da igreja, independente de qual religião, é importantíssimo, né? Eu sempre falo, uma vez eu falei para um amigo, né, ele estava reclamando que tinha uma igreja evangélica na frente da casa dele, eu falei, é melhor uma igreja do que 10 bares. É, né? Verdade. É melhor 10 igrejas do que um bar, né? Então, eu acho que precisa as famílias se preocuparem com isso também. Nesse caso, nesse segundo caso, esse cara é um monstro, esse cara não tem remédio para ele. Para fazer o que ele fez, não tem remédio. O único remédio que teria é o remédio social, né? A sociedade estar livre dele, mas infelizmente ele foi preso. Ô Nery, o que falta? Qual o discernimento que falta para trazer uma lei mais dura? Se não for prisão perpétua, porque, né, infelizmente as igrejas, né, têm as suas defensorias, mas porque eu, por mim, desculpe, seria pena de morte mesmo. E o que falta para que isso aconteça? Porque nós estamos aí num tempo de violência que a gente tá meio confuso, tá perdido nisso, entendeu? A gente tem medo hoje, nós temos medo de sair na rua, por exemplo, e ser morto por nada, ser morto por um celular. O cara te mata hoje por nada. Eu vi hoje um rapaz foi morto por causa de uma conta, entendeu? De uma divisão de conta. Então, as pessoas estão enlouquecidas, estão perdendo toda a razão do mundo e está acontecendo essas loucuras aí. O que está faltando para esses governantes aí tomar uma atitude com relação a isso? Precisa ter uma revisão muito grande na lei penal e na lei processual penal. Pena de morte como sanção, né, criminal, nós não vamos ter nunca, né? A nossa Constituição não permite. Agora, o que precisa é ter uma revisão... Mas se mudar a Constituição, mudar a lei, não permite... Não podemos, porque é cláusula pétrea, então não consegue se mudar a Constituição nesse sentido, né? Agora, o que nós precisamos é que o Congresso Nacional faça aí uma revisão no Código Penal e no Código de Processo Penal. Isso é importantíssimo. E nessa revisão, o que possa estar trazendo de benefício aí nesse caso, por exemplo? Poderia diminuir os recursos, né? Poderia... uma prisão perpétua, por exemplo. Uma prisão perpétua. Perpétua não pode ter, porque a Constituição também não permite. Nossa, quem fez essa Constituição, hein, Nery? E nem pena perpétua. Meu Deus! Agora, o que poderia era um pouco os recursos que tem, né? Endurecer mais a pena, fazer com que cumpra a pena, né? Hoje o cidadão mata,
ele pega uma pena de 30 anos, ele puxa 5, 6 anos e já sai para a rua. Ah, é uma loucura. Isso é muito ruim, né? Então deveria cumprir os 30, né? Então eu acho que precisa primeiro fazer essa revisão no Código Penal e no Código Processual Penal. Ah, mas que pena, viu? Que essa Constituição aí, infelizmente, não se possa ter uma alteração, porque realmente a gente vê todo esse panorama de tragédias, infelicidades, mas para quem fica a dor e a saudade, inclusive a forma do que foi, né, foi feito, foi sido, isso que é triste, né, Nery? É uma dor muito grande para a família, né? Perder um ente com uma brutalidade tão grande, então não é fácil, né? Por Pois isso é. que essa dor tem que ser reparada, né? O Estado tem que reparar essa dor. E por isso tem que mudar, né? Olha, eu espero que realmente o governo tome uma atitude, né, para que outros casos não aconteçam aqui no nosso país, isso daí seja sancionado, acabe com isso, porque isso daí realmente é muito triste para a gente ver nesse panorama. Nery, olha, esse bate-papo foi incrível. Eu queria muito trazer um outro tema. Vou trazer você novamente aqui, porque eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. Eu quero ver se a gente fala aí, possivelmente, num próximo bate-papo sobre aqui a Cracolândia, sobre essa droga que está chegando aqui, chegou no Brasil, a K9. Vou trazer você numa outra oportunidade. Você vem, né? Claro, um convite seu é uma ordem. Claro que eu venho. E obrigado, viu, Ju? Obrigado, fica com Deus, obrigado pelo convite. Quero mandar um beijo pro seu público. Parabéns pelo seu trabalho, estou sempre à disposição. Muito obrigada a você. Encerramos aqui com o deputado Nery, que vai ser sempre o nosso deputado aqui, querido Sargento Nery. E a casa sempre volte. Muito obrigada, viu, Nery? Um grande abraço para você. Gente, sempre aqui sintonizado no Spotify, no Papo em Dia, no Clique Jô Ribeiro. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.